Boa noite, Neilson. Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto pelo Kevin e eu, e nós ficamos responsáveis por trabalhar a habilidade cognitiva metacognição, e nós escolhemos como habilidade matemática o ensino de equações polinomiais de segundo grau. Primeiro. Oi? Primeiro grau. Corrigindo, equação polinomial de primeiro grau. Um resumo básico do que é o nosso trabalho, nós vamos apresentar, a nossa intenção é apresentar um modelo de ensinar diferente do ensino tradicional, maçante, né? E aí a gente propôs uma videoaula divertida e bem atrativa para os nossos alunos, baseadas nos conceitos de metacognição. E aí, no caso, a gente vai trabalhar o que seria uma segunda aula introdutória, que no caso os alunos já sabem a introdução, já conhecem o conceito de equações polinomiais de primeiro grau, e a matéria está compreendida na álgebra do 7º ano do ensino fundamental. Então, vamos lá, né? A parte 1 do trabalho, ela consiste em postar o tema, né? E a habilidade e a definição da habilidade cognitiva que a gente vai trabalhar, né? A Isabela já falou um pouquinho aí, e agora eu vou falar um pouquinho mais para que se possa entender melhor sobre o que é metacognição, né, gente? Então, a gente pode pensar na metacognição como algo semelhante à abstração refletida do Piaget, vocês lembram? É quase que repensar o próprio pensamento. A gente tem aqui, por exemplo, uma citação que a gente tira do texto que fala que, de maneira geral, sem detalhar diferenças derivadas distintas de afiliações teóricas, a metacognição pode ser entendida com o conhecimento acerca do próprio conhecimento, estando relacionada à tomada de consciência e à capacidade do indivíduo de monitorar e autorregular seus processos cognitivos, que é basicamente o aluno não aprende com o exercício. A aprendizagem não acontece ali com o professor falando, com o exercício, mas ela acontece através da reflexão do aluno sobre a atividade realizada. Entendeu? Quando o aluno para pensar naquilo que ele fez. Não, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tive esse resultado? Quando ele para pensar nesses caminhos, é que se desenvolve a metacognição, é pensar nos caminhos que se toma. Isabela, pode subir um pouquinho aí? Então, a gente vem trabalhar aí esse modelo de aula, a gente se propôs a trabalhar com uma videoaula, né, para se adaptar com a realidade que a gente está vivendo agora também, com toda essa situação de Covid-19, né? Então, o que está acontecendo agora são videoaulas, então a gente preparou um modelo de videoaulas justamente por isso. Na parte 2 do nosso trabalho, nós indicamos 2 textos, né, que a gente se apoiou, além do texto base que o Neilson disponibilizou, que são o texto do Marcelo Chaon. É isso, Charron. Kevin? Acho que é Charron. Acho que o H aí tem som de R. Que é metacognição e resolução de problemas aritméticos verbais, e o texto da Lúcia de Fátima Araújo e do Alexandre Marcelo de Lucena, promovendo estratégias metacognitivas na sala de aula de matemática. E aí a gente sugere que depois, é bastante interessante, esses 2 textos foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Seria interessante se vocês quisessem dar uma lida, né, uma passada de olho neles, que eles são textos muito bons. E aí a parte 3, né, que é a elaboração da tarefa, o Kevin vai apresentar para vocês, né, o nosso projeto de aula, e espero que vocês gostem, é bastante interessante. Então, como a Isabela disse aí a respeito desses 2 textos, eles foram fundamentais para a construção desse projeto nosso, né? E lógico que a gente tem a ideia nesse projeto trabalhar com um vídeo, uma lousa, tudo bonitinho, né? Seria mesmo
videoaula, mas aqui a gente, infelizmente, não tem recursos para trazer logo nesse trabalho que a gente está apresentando do jeito que a gente queria que fosse. Então, eu vou tentar simular da melhor maneira possível para vocês. E recordar aqui, né, que para esse exercício, a gente está considerando que os alunos já foram introduzidos no conceito principal de equações polinomiais e que de forma reduzida do tipo ax mais b igual a c. Então, a gente vai dar início à nossa aula aqui e espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Fala, galera! Beleza pura? Que tal um pequeno truque de mágica? Vamos lá, todos vocês. Pensem em um número. Agora, adicione 3. Multiplique por 10. Em seguida, divida por 5. Subtraia 5. Foi? Agora subtrai o dobro do que você pensou inicialmente. Conseguiu? Será que a sua resposta é 1? Eu acho que eu acertei, hein? Então, gostaram do truque? Vem comigo. Vem descobrir a magia da matemática. Então, pessoal, para a gente tentar descobrir os segredos por trás desse truque, primeiramente, vamos tentar entender melhor um pouquinho da matemática que está por trás aí. Pausa o vídeo e tenta esboçar a equação matemática aí. Beleza? Pausou? Tentou? Então, você pode considerar o número pensado como incógnita, ou seja, o que é incógnita? É um número que você desconhece o valor dele. Então, agora vamos lá, a equação. Que já apareceu, né? Lógico que na aula a gente não vai dar ela assim. Então, conseguiu? Agora confere aí. Deu essa equação aí? X mais 3 multiplicado por 10, dividido por 5, menos 5 menos 2x igual a 1. Beleza? Agora, então, vamos pausar o vídeo mais uma vez e tentar resolver a equação. Eu acho que resolvendo ela, talvez você descubra o segredo do truque aí. Vamos lá, vou contar até 3 e você pausa o vídeo. 1, 2, 3. Beleza? Acreditando que você tenha pausado o vídeo, a gente vai entrar na resolução da equação. Então, nós temos aqui a resolução da nossa equação. Então, você pode ver, quando eu multiplico x mais 3 por 10, eu tenho 10x mais 30 dividido por 5. Ao dividir 10x mais 30 por 5, eu vou ter 2x mais 6, menos 5, menos 2x. 2x cancela com menos 2x, mais 6 menos 5 é igual a 1. Então, logo, 1 igual a 1. E aí? Conseguiu descobrir o truque? Então, eu acho que ainda está um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Para e pensa. Para qualquer número que se pensar, o resultado vai ser o mesmo? Por quê? Por que a gente escolheu esses números, exatamente esses números na multiplicação? 10, 5, 2. Dá para você ter uma noção? Porque isso foi feito? E então, se eu quisesse alterar esse resultado, se eu não quisesse que a resposta final fosse 1, tem como? Como que eu faço para isso acontecer? Então, galera, o negócio é o seguinte: se vocês foram capazes de responder a essas perguntas, parabéns, já podem elaborar sua própria mágica e se divertir com seus amigos. Caso ainda encontre dificuldades na compreensão, não perca a próxima aula, onde explicaremos um pouco mais sobre este e outros conceitos, que lhe permitirão avançar ainda mais no mundo mágico da matemática. Então, galera, é mais ou menos isso, sabe? Eu tentei representar aqui, sabe? Fazer de conta que eu estava falando a aula mesmo, mas eu acho que deu para vocês pegarem aí qual que é a sacada, né? A gente tentou trazer uma brincadeira aí, um truque de mágica, a princípio, para despertar a curiosidade dos alunos, né? Eles ficarem com vontade de aprender o truque, de descobrir o segredo por trás e dar aquele tom de brincadeira para quebrar um pouco a seriedade da aula e fugir também daquele modelo tradicionalzão, né? Exercício, exemplo, resolve e imita. Então a gente tentou sair dessa coisa. E aí a gente traz também
a forçada mesmo da metacognição, né? Quando a gente coloca eles para pensar nos caminhos que foram percorridos, o porquê daquelas situações, né? A gente tem, logo no começo, o primeiro processo metacognitivo, ele acontece quando você tenta fazer o aluno repensar sobre o truque. Ele vai repensar sobre o truque para tentar reproduzir ele matematicamente, tentar reproduzir em forma de equação matemática. Esse é o primeiro efeito que acontece da metacognição. Depois vem a resolução desse exercício e, como eu disse, a forçada é quando ele chega ali para pensar em todo aquele processo, como ele poderia alterar aquilo, o porquê daquela equação se comportar daquele jeito. E a gente acha que esse exercício é válido, né? A gente acha que ele vai ser efetivo justamente por esse fator de diversão que, a princípio, prende a atenção. E essa forma de pensar metacognitivamente, a gente acredita que ele pode trazer esses conceitos da equação polinomial para um patamar espontâneo, sabe? Uma coisa... Ele vai trazer uma familiaridade para o aluno quando ele pensar nesse modelo, e vai trazer isso para um patamar mais espontâneo, mais cotidiano dele, de que ele vai conviver, e eu acho que vai facilitar muito a aprendizagem dos novos conceitos que serão colocados para ele. Aí, se a Isabela quiser colocar alguma coisa aí... Eu só quero considerar que você até já falou, né, Kevin, mas que essa atividade é muito interessante porque ela deixa o aluno curioso para a próxima aula, né? Então, na próxima aula, ele vai saber criar sua própria mágica, né? E aí ele vai ficar pensando no que aconteceu, né? Ali naquela mágica de dar o número 1, né, e tudo. Então, assim, e ele vai, como ele vai ficar pensando, ele vai absorver maior conhecimento, né, e chegar mais pronto, né, para a próxima aula. E é isso, eu quero agradecer ao Kevin e a vocês pela atenção. Acredito que se o Kevin não tiver nenhuma consideração a mais, esse foi o nosso trabalho. Valeu, Isabela. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos.